e como identificar os tipos de posições que há entre duas setas. Ainda bem que você colocou para gravar, já não tinha esquecido. Ou não sei se pode chamar mesmo, mas obrigado quem colocou. Então, imagina que a gente tem duas retas, né? Vou colocar a reta R, que vai ser P1 mais T vezes V1, que aqui o P1 vai ser um ponto e o V1 é o vetor diretor, né? E aí a reta S, ela vai ser um P2 mais um, deixa eu ver que parâmetro, vou colocar um L vezes V2. Então, o primeiro caso que a gente pode ter é as duas setas serem paralelas, né? Só para deixar aqui que os P's é os pontos, né? E os V são os vetores diretores. Então, duas setas vão ser paralelas se somente se os seus vetores diretores forem iguais. Forem paralelos, na verdade. Iguais não, precisam ser paralelos só. Eu não sei como é que é, qual que é o plural certo de vetor diretor, se é vetores diretor, eu acho que é vetores diretor, né? Não é vetores diretores. Seus vetores diretor serem paralelos. Que isso em vez de colocar, eu vou colocar aqui na frente, mas é como se fosse continuação ali. Que é, por exemplo, se o V1 ele for um múltiplo escalar do V2, né? Ele for um alfa vezes o V2. Então elas vão ser paralelas. Aí dentro do paralelo a gente vai ter mais dois casos. Que o primeiro é elas serem coincidentes. Coincidentes elas vão ser se elas forem paralelas e possuírem um ponto em comum. Então, se as duas setas são paralelas e elas têm um ponto em comum, um ponto igual nas duas, elas vão ser coincidentes e assim elas vão, na verdade, elas vão ter todos os pontos comuns, né? Mas precisa de provar que ela tem um ponto em comum só e já mostra que ela é coincidente. Que aqui é como se fosse tipo, a gente tem um P1 igual a um P2, né? Mas não necessariamente esse, ponto, esse P aqui, esse P1 e esse P2, pode ser qualquer ponto em comum. E aí também elas vão ser distintas, que é o contrário, né? Se elas são paralelas, mas elas não possuem ponto em comum. Aí depois a gente vai ter as retas concorrentes. Não, a gente tem primeiro colocar aqui quando que duas retas são coplanares. A gente tem que duas retas são coplanares se elas satisfazer esse produto misto. Esse aqui é o vetor que vai de P1 até P2 e você faz o produto misto com o, os vetores diretores das retas, né? Isso tem que ser igual a zero. Que era serem coplanários é que elas estão no mesmo plano, né? Estão no mesmo plano. Mas aí para a gente verificar se elas estão no mesmo plano, a gente faz o vetor que vai de um ponto, vai do ponto P1 até o ponto P2, que é o ponto de cada uma das setas, né? E faz o produto misto com os vetores diretor de cada uma das setas. Aí se isso for igual a zero, é que elas são coplanares. E aí elas vão ser concorrentes. É que eu podia colocar como implicação que elas têm que ser coplanares. Acho que eu vou colocar aqui, igual do paralelos.
E elas têm que ser coplanares. E além de coplanares, os vetores diretores não podem ser paralelos. Então, coplanares com, com os vetores diretor não paralelos. Então, se elas forem coplanares, se elas satisfazer esse produto misto, e os vetores diretor não forem paralelos, né, então elas vão ser concorrentes. E aí o último caso, que é elas serem reversas, né? Elas vão ser reversas quando elas não estão no mesmo plano e nem são paralelas, então se elas não forem, se nenhum desses casos de cima for satisfeito, né? Se não satisfazer nenhum caso acima. Alguma dúvida na posição entre as setas? Que agora eu vou falar sobre as posições entre os planos. É bem análogo às setas, né, mas com algumas diferenças. Então, por exemplo, os planos serem paralelos. Vai ser essa mesma coisa de ter vetores que são paralelos, né? Igual aqui na seta a gente tinha que os vetores diretor tinham que ser paralelos, das duas setas, né? Mas aqui no caso do plano, como eles têm dois vetores diretor no plano, né? Então fica mais fácil a gente fazer que os vetores normais são paralelos. Então, se a gente tiver, por exemplo, um vetor do plano N1 e do plano 2 vai ser o N2. Então é a mesma coisa, né? Tem que ser um múltiplo escalar do outro. Então se a gente tiver os vetores normais aos planos paralelos, então quer dizer que os dois planos são paralelos também. Aí a mesma coisa aqui de cima, né? Eles vão ser coincidentes se tiver um ponto em comum e vão ser distintos se não tiver ponto em comum, né? E aí o outro caso é eles serem concorrentes, né? Eles vão ser concorrente ao contrário, né? Se não forem paralelos. Alguma dúvida até aqui? Que aí tem também as posições. Nossa, tem muita coisa no chat já, mas eu olho. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão ou falar no microfone, porque é difícil olhar no chat tudo assim. Mas tá, posições entre retas e planos. Tinha alguma pergunta também, ô, Giovana, que você acha bom falar? Eu não tô vendo o chat direito. Aí entre retas e planos, a gente vai ter que a reta e o plano vão ser paralelos se o vetor diretor da reta, É, porque só eu vi agora em relação a isso, desculpa te interromper, é pode que eu acho falar. que está no assunto que o Jonathan perguntou retas distintas podem ser de qualquer tipo. Aí eu acho que é de agora que você disse. Como assim podem ser de qualquer tipo? Então, o Jonathan foi de qual parte? Desculpa que eu perdi o tempo.
Eu tô falando da um que tá falando para ver se elas são distintas, reversas. Aí eu fiquei com dúvida do que seria uma reta distinta. Pelo que eu entendo de reta distinta, ela é uma reta paralela, só que não coincidente, né? Porque se ela for concorrente, ela já tem um ponto em comum, então não tem como ela ser distinta, né? Só que uma reta reversa também é distinta, mas é que eu não achei uma definição clara no livro do que era distinta, né? Mas eu acho que é ser paralelo e não ser coincidente, né? Não ter nenhum ponto comum. É porque, por exemplo, no item A, eu tinha achado que não existia uma reta paralela. Aí no item B ele estava falando para eu considerar ah, as distintas e coplanares, mas eu só achei concorrentes, então eu não sabia o que fazer. É que ele coloca aqui distintas e reversas na mesma, né? Então são coisas diferentes. É isso mesmo, né, Giovana? Uma reta distinta é uma. Então, aqui assim, né? Você achou os valores para as quais ela fosse concorrente, não é? Eu achei, eu fiz o teste de coplanaridade, eu achei dois valores que elas formam um plano. Aí eu vi que elas não poderiam ser paralelas e só poderiam ser concorrentes. Aí seria o mesmo valor que eu encontrei para ela ser para elas formarem um plano e serem concorrentes. Aí não teria como elas ser paralelas. Então, assim, você achou os valores para quais ela. Porque, assim, que nem o Bruno falou, elas são paralelas ou. Cadê? Perdi, mas é assim, você não considera os valores que você viu. Não sei se faz sentido eu falando assim para você. Ah, eu não entendi, não. Não? É assim, você achou os valores de alfa para qual ela é coplanar. E se não for esses valores, for outro, ou um valor, não sei quantos você achou. Se não for esse, for qualquer um outro, pode assumir que ela é o contrário. Ou outros casos. Isso foi isso que eu achei. Tipo, eu achei os dois valores que são coplanares, mas elas só poderiam ser reversas, porque eu achei que elas não poderiam ser paralelas quando formam um plano. Aí, para os outros valores, além desse, era para os outros casos. Tá certo desse jeito também? Elas são paralelas quando elas não pertencem ao mesmo plano. Ah, entendi, então, eu acho. Ainda não fez muito Depois a gente sentido. volta nessa questão. Pode ser? Depois a gente pode voltar. Só aqui que o Rico Paulo perguntou como saber se é normal de dois planos são coplanares. Então, para saber se dois vetores são coplanares, tem que fazer isso aqui, né? Na verdade, eu quis dizer três. Porque, realmente, dois vetores sempre são coplanares. Você pode mover eles no plano, né? Não necessariamente, né? Porque tem os reversos. Mas os vetores você pode, pelo menos pelo que eu aprendi do Dojo, você pode pegar representantes deles em Ah, todo tá, lugar do sim. Ah, plano que não, isso sempre vai sim, ser. porque vai depender do ponto. A reta que não pode ser sempre Exato. coplanar. Mas no caso de. É porque tem uma questão que fala sobre planos, né? E os planos eles dependem dos vetores normais. E como é que eu sei se três vetores normais são coplanares ou não? Ah, tá. Que eu vou passar essa parte ainda, que é na parte de posições entre três planos, né? Aí tem uma parte que fala disso. Ah, tá. Se for falar depois, então tudo bem. Deixa eu ver se tem então, se elas não Deixa forem eu só me coplanares, aí corrigir, não que eu pode. acho que eu falei besteira na hora de ser paralelas. Mas depois a gente volta na 1, né? Com calma. Mas só
Eu acho que eu falei besteira nessa hora de paralela. Ok, eu não entendi. É que eu falei dos valores serem o contrário, mas eu falei besteira, não tem nada a ver mesmo não. Desculpa, Jonathan, por isso que eu tava te confundindo. E provavelmente mais gente também. Aí depois a gente fala com calma da um, né? Mas realmente não tem a ver. Vamos terminar aqui então, aí, que aí depois a gente vê os exercícios. Mas aí então, posição entre retas e planos, onde que tá? Paralelos. A gente tem que, eles vão ser paralelos, uma reta e um plano, se tipo a gente tem um plano, né? Aí tem um vetor normal, e aqui se a gente tiver um vetor, imagina que esse é o vetor diretor de uma reta. Aqui é uma reta R, né? E esse que é o plano, esse que é o vetor normal ao plano. Então, se o vetor normal ao plano e o vetor diretor da reta forem ortogonais, e se aqui formar um ângulo de 90, né? Então quer dizer que o plano e a reta são paralelos. Então a condição para eles serem paralelos é o vetor diretor da reta apagar esse desenho aqui, ser ortogonal ao vetor normal do plano. Então a gente tem que ter o V1, que é como se fosse o vetor diretor, e o N1, que é o vetor normal, né? O produto escalar entre eles tem que ser igual a zero, né? Aí outra coisa vai ser coincidentes, né? Ou não, coincidentes é se eles forem paralelos, né? Igual aqui em cima, que é se eles forem paralelos e um ponto da reta pertence ao plano, né? Então eles vão ser coincidentes. É análogo aos de cima. E o concorrente também é ao contrário, né? Se o vetor diretor e o normal não forem ortogonais. Aí aquilo lá que agora, não lembro quem que tinha falado, mas agora a posição entre três planos, né? Que tem algumas questões que usa isso, essa lista. Entre três planos. Então só para ficar aqui mais fácil, né, a gente coloca aqui. O primeiro plano vai ter esse vetor como sendo o vetor normal. O segundo plano tem esse vetor. O terceiro plano tem esse vetor. Então a gente tem alguns casos quando são três planos, né? A primeira coisa lá que perguntaram é como é que a gente sabe se os três vetores são coplanares, né? Então, três vetores são coplanares. Se somente se determinante da matriz A for igual a zero, na verdade. E essa matriz A ela vai ser formada pelas coordenadas dos vetores normais, né? Os vetores. 2, B2, C2. Então, isso aqui é para saber se três vetores são coplanares. Se o determinante dessa matriz aqui formada por exemplo, esses três vetores normais. Se o determinante dessa matriz for igual a zero, então esses três vetores são coplanares. Se for diferente de zero, eles não são coplanares.
Aí ali eu vou colocar os três planos aqui que a gente tem, né? Que são três planos. Então, vou colocar eles como se fosse um sistema linear. Esse- Que aqui é o. São as coordenadas do vetor normal, né? Do plano π1, igual eu coloquei ali em cima. É do π2. E do π3. E aí agora, se a gente tiver que se os três vetores normais não forem coplanares, não forem coplanares. Então, se aqui, se esse determinante for diferente de zero. Então, eles vão se interceptar 2 a 2 formando retas. Formando retas que se interceptam em um único ponto, né? Vai demorar muito para escrever isso, acho que eu vou pegar aqui o livro só para ver os desenhos, que fica mais fácil de entender. Que aí no caso aqui são três planos, né? Eles iriam se interceptar. Se vocês quiserem ver no livro, essas partes de três planos tem na página 145 do livro. Que aí, vou tentar desenhar aqui mais ou menos, né? Mas a gente teria aqui o primeiro plano. Aí, nossa, difícil desenhar, hein? Aí um outro plano aqui embaixo, cortando aqui. Ixi, vai ser muito difícil desenhar isso. Deixa eu ver como é que. Que aí o outro ele vai cortar aqui assim. Se vocês tiverem o livro, olha na página 146, que é onde está o desenho aqui, ó, figura 4.30. São três planos se interceptando e um único ponto no meio, assim. Então, como os três estão se interceptando em um único ponto, a gente vai ter que esse sistema aqui de cima, ele tem solução única, né? É esse ponto do meio. Então, se os três vetores normais não forem coplanares, então esse sistema aqui com os três planos vai ter solução única. Aí agora, se os vetores forem coplanares, se os três vetores normais forem coplanares, então agora vai ter mais outros casos. Que é, se eles forem coplanares, mas se não forem paralelos. Os três vetores normais. Pera aí, cara. Não, se eles forem paralelos, ó. Se eles forem paralelos, se os três forem paralelos, então os três planos serão paralelos. Então esse aqui é mais fácil, né? Que vai ter um plano aqui, outro plano embaixo, outro plano embaixo.
que os três planos são paralelos, né? Agora, se dois planos forem coincidentes, se dois desses três planos forem coincidentes. Então, para eles serem coincidentes, essas equações aqui uma tem que ser proporcionais. Então, só para deixar aqui que terem equações proporcionais. Como é que a gente sabe se os planos são coincidentes? Se eles têm equações proporcionais. Por exemplo, se uma equação aqui for. Aqui, na verdade, eu esqueci do D, né? Tem o D1 aqui, o D2 em todos. Mas se uma equação for um múltiplo escalar da outra, por exemplo, então elas são equações proporcionais, né? E aí elas vão ser coincidentes. Os planos vão ser coincidentes. Então, se dois planos só forem coincidentes, aquele sistema não tem solução. Agora, se. Na verdade, aqui nem era dois, aqui é. Se os três forem coincidentes, então se os três são coincidentes, na verdade os três é o mesmo plano, né? Então aí vai ter infinitas soluções para aquele sistema linear ali. E se nenhum for coincidente, não tem solução o sistema também. Porque eles não vão ter nenhum ponto de intersecção, né? Esse sistema aqui a gente quer achar qual é o ponto de intersecção entre os planos. No primeiro caso aqui a gente tinha um ponto que pertencia a todos os três planos, né? Nesses casos aqui, se os três são paralelos, mas não são coincidentes, então tá um em cima do outro e a gente não tem nenhum ponto de intersecção, né? Agora que é o 2 aqui. Que é se dois vetores. Aqui a gente tinha que os três eram paralelos. Agora, se dois forem paralelos, mas o outro não. Se dois vetores forem paralelos, dois vetores normais, né? Se dois planos só forem paralelos, a gente pode ter. Se os dois planos forem coincidentes, esses dois que são paralelos, se eles forem coincidentes, se além de serem paralelos, se eles forem coincidentes, e o terceiro cortar. A gente vai ter dois planos paralelos, só que os dois são coincidentes, e o terceiro vai cortar esses dois formando uma reta. Os dois, que no caso são um, porque eles são coincidentes. Então, aí aquele sistema ele vai ter infinitas soluções nesse caso. A gente tem o plano, né, e aí vai ter um outro plano aqui cortando ele. A intersecção aqui vai formar uma reta. Vai dar infinitas soluções, né? Essa reta vai ser a solução do sistema, né? E como a reta é infinita, ela vai ser infinita, ela vai ter infinitas soluções. Mas já agora, se nenhum plano for coincidente, se os três forem distintos, não, se
Se esses dois forem distintos. Esses dois paralelos forem distintos, então aí com o terceiro plano cortando também, né? Aí não vai ter solução. O sistema. A gente vai ter um plano aqui em cima, um plano embaixo, e um outro plano cortando os dois. Aqui vai formar uma reta, mas aqui vai formar outra. Mas não tem nenhum ponto que é a intersecção dos três. Porque aqui nesse sistema a gente quer achar qual que é a intersecção entre os três planos. Aqui a gente tem uma intersecção entre esses dois planos e entre esses dois, mas não tem nenhuma coisa que intersecta os três ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, não tem solução. E agora o último caso, né, que a gente viu aqui, se os três forem paralelos, se dois forem paralelos, e agora se nenhum dos planos forem paralelos. Nenhum dos três planos for paralelo. Se nenhum vetor normal for paralelo, então a gente pode ter que os três planos se interceptam em uma mesma reta. Então, se os três planos se interceptarem em uma mesma reta, vai ter infinitas soluções, né? Que vai ser essa reta que vai ser a solução. Infinitas soluções. E agora, se eles se interceptam 2 a 2, deixa eu ver o desenho aqui. É porque eles se interceptarem os três em uma mesma reta seria mais ou menos, não sei se eu consigo desenhar. Aí um outro aqui e um outro aqui. Então aqui ó, tem uma reta aqui que é a intersecção dos três. Opa. Então essa reta é a solução do sistema, né? Já agora, se eles se interceptam 2 a 2, dois a 2, formando retas distintas. Formando retas. Então não vai ter solução também. Que seria aqui no caso, a gente tem aqui um plano embaixo, aí tem um outro plano aqui e um outro plano aqui. Mas aqui não dá pra ver direito, mas tipo, se não tinha uma intersecção entre os três, deixa eu ver se eu consigo fazer. Aqui. Tem uma abertura aqui, ó, eles não estão se intersectando os três. Esse intersecta com esse, eles se intersectam 2 a 2, mas não tem nenhum ponto que os três estão se intersectando junto, igual no outro desenho. Então aí não vai ter solução. E essas são as possibilidades de três planos, né? Alguém tem alguma dúvida sobre a posição desses três planos? Que já é um pouco mais complicado, né? E tem algumas questões que vai perguntar sobre essas posições todas aqui. O Bruno, Oi. o Guilherme perguntou o que significa os vetores normais serem coplanares dos planos, dos três planos. Eles serem coplanares é que eles pertencem ao mesmo plano, né? Então eles têm que satisfazer isso aqui que eu coloquei aqui em cima. Isso é um dos requisitos aqui, né? Que a primeira coisa que a gente tem que, para os vetores, quando eles não forem coplanares, é quando eles forem coplanares. Se eles não forem coplanares, a solução é única. Já se eles são coplanares, aí tem esse monte aqui. Porque se eles são coplanares, vai ficar
os planos eles podem ser paralelos, né? Tipo, um aqui, outro aqui, outro aqui. E aqui aí os vetores normais são paralelos também, né? Então, mas aí pode ser que esses dois sejam coincidentes, ou os três sejam coincidentes, aí tem vários. Mas já se eles não são coplanares, então tipo, um vetor tá para cá, o outro tá para cá e o outro tá para cá, né? E aí vai ter só um ponto de intersecção. Mais ou menos isso. Não sei se deu para entender. E aí para saber tem que como é que a gente sabe se eles são coplanares opa, é com com esse determinante aqui, né? Você tinha mais alguma pergunta, Giovanni? Do a Mariana aqui. Mas o Pedro aqui, na questão que pede essa teoria, como que eu comprovo cada função, para responder a questão basta dizer. Deixa eu ler aqui para saber. Que é a questão 3, né, que fala dessas... Questão 2 também, na B, também fala de posição entre plano, mas na 3 é mais específico. Que na 3 ele fala, suponha que A seja uma matriz de ordem 3 sem linhas nulas e B uma matriz 3 por 1. Então, no caso, seria bem isso daqui mesmo. Deixa eu apagar aqui e colocar... D1, D2, D3. Então lá ele fala uma matriz de ordem 3. Opa. Então, aqui. Então, que seria, no caso, a matriz A dali de cima, né? Então, uma matriz de ordem 3, se a gente colocar, por exemplo, o A1, B1, C1 igual lá em cima, C2, A3, B3, C3, são valores genéricos, né? E a matriz B, ele fala que é 3 por 1, que seria tipo D1, D2, D3. Então, quando a gente faz um sistema X igual a B, que, é, que aí ele fala linear, conjunto de solução da IES na equação do sistema linear tendo A, B como matriz aumentada. Então, seria, esse que seria o sistema, né? Aí descreva as possíveis relações relativas de tais planos nas seguintes situações. Eu acho que como ele fala que descreva, eu acho que não precisa de provar, né? Porque não está que prove as posições relativas, tá só descreva. Então, tipo, você vai ter que talvez falar, fazer uns desenhos assim, mostrando o que significa três planos serem paralelos, ou por que a solução é única. Isso aqui tudo que eu expliquei, né, basicamente, mas mais bonitinho. Né? Mas eu acho que não precisa de provar, não. Né? Você também entendeu assim, né, Giovanna? É só escrever mesmo, né? Eu acho que sim. Então, se eles não forem coplanares, só tem uma opção, isso. Deixa eu voltar aqui para ver. Você tinha um exercício que você queria fazer, Giovanna? Eu até tenho de cada situação, mas não sei se vale a pena ou se é só se perguntar qual exercício que eles estão com mais dúvida ou alguma dúvida. Estou dando uma lida no chat aqui, mas se você quiser falar alguma coisa aí que eles estiverem perguntando, pode responder. Eu acho que tá mais para questão 1 e a 5, que estão pedindo muito, muito, muito a 5. É que é assim que é de demonstrar, né? Mas vocês pensaram em algum jeito de fazer, algum jeito de demonstrar a ida ou a volta dela? Foi, na 5, a minha professora tinha até sugerido algo. Eu tô com mais dúvida na ida, que é tipo quando elas não são paralelas e são coplanares.
Tipo, a minha professora falou para eu pegar e montar a equação paramétrica do plano π que contém as duas. Daí eu tenho que demonstrar que existe um ponto nesse plano que pertence às duas retas. Daí, tipo, as duas retas serão concorrentes. Daí eu tinha pensado em fazer, tipo assim, eu monto o plano π, e aí esse plano, ele não tem... Ele tem dois parâmetros, né, a equação paramétrica dele. Aí fica, tipo, o plano tem o ponto de passo dele, sei lá, que é x1, y1 e z1, e aí ele é definido por, tipo, alfa vezes V1, alfa vezes V2 e alfa vezes V3, sendo que V é o diretor da primeira reta, e beta vezes W1, W2, W3, que é o diretor da segunda reta. E aí eu poderia substituir esse ponto de passo do plano pela equação geral de um ponto da reta 1 ou pela equação geral de um ponto da reta 2. E aí talvez eu pensei em igualar a equação dos planos quando elas estão com um ponto geral de cada uma das retas. E aí eu teria que, tipo, a coordenada x geral de um ponto da reta 1 é igual à coordenada x geral de um ponto da reta 2. Mas eu não sei se isso prova. Olha, se eu entendi o que você disse, eu acho que faz sentido, porque você partiu da definição, né? E você chegou em um ponto em comum entre eles. Não foi isso? Não. Tipo assim, eu escrevi a equação de π, e a equação de π, sendo que o ponto de passo é, tipo, a coordenada x da reta, geral. Então, se a reta ela passa por A, A mais alfa vezes V, né, que é o diretor dela. E aí eu escrevi a equação do plano também, em função da reta 2. Então, tipo, se a reta 2 passa por B, as coordenadas são B mais beta vezes W. E aí, tipo, a equação do plano ficou... Aí eu igualei essas duas equações, quando passa pelos pontos da reta 1 e pelos pontos da reta 2. E aí vai dar, tipo, A vezes alfa, V é igual a B vezes beta W. Tem certo isso? Acho que essa segunda parte eu não entendi muito bem a sua ideia. É que é meio difícil de explicar. Tipo assim, eu escrevi, imagina um plano que é π igual a x0 mais lambda vezes V1 mais ρ vezes W1, e aí vai, assim vai para Y e Z, certo? Uhum. Hã? Não, só estou ouvindo. Ah, tá. Daí V e W são os diretores de R1 e R2, respectivamente. Daí, beleza, eu falo assim, então, um ponto de R1, ele pertence ao plano, e de R2 também. E aí, se eu defino R1 sendo P mais alfa vezes V, aí eu posso substituir no plano pelo ponto de passe. Então, eu coloco no plano x é igual a P1 mais alfa vezes V1 mais gama vezes V1 mais rho vezes V1, que a gente tinha definido para o plano. E assim vai para y e z. Daí eu faço a mesma coisa para a reta 2, que eu defini como sendo uma reta que passa pelo ponto Q e tem diretor W. Aí eu escrevo a equação do plano que eu defini em função de um ponto geral de R1 e de R2. E aí, se eu igualar essas equações, eu vou conseguir cancelar os termos que tem os parâmetros do plano. E aí vai sobrar, tipo, P1 vezes mais alfa vezes V1 é igual a Q1 mais beta vezes W1, sabe? Para cada equação. Eu acho que desse jeito pode ser. Eu entendi porque é um pouco difícil, né, de visualizar só você falando. Mas a ideia parece certa. Mas se tiver algum jeito mais simples de fazer essa ida melhor, será que você pode ajudar a gente? Eu tenho dúvidas se está certo. Então. Eu tinha tentado, eu tinha pensado, né, em fazer isso, tipo, tentar fazer distância, porque se elas são concorrentes e se encontram, né,
obviamente a distância vai ser zero. Então, você daria para fazer, por exemplo, um absurdo dizendo que elas não são paralelas e, e, tipo, não são coplanares e têm distância, quer dizer, que elas são concorrentes e têm distância diferente de zero, alguma coisa assim. Você quer provar por absurdo e chegar que elas são concorrentes? Mais ou Entendi. menos. Eu acho que é um jeito também de você supor que elas não têm nenhum ponto em comum, né? No- Aí no final chega em algum ponto. Eu acho que pode ser. Bruno, o que você acha? Eu não entendi muito bem, deu umas travadas aqui, mas você quer supor que elas são paralelas? Não, pera, eu não entendi. Que elas são concorrentes e que a distância não é zero? É, porque assim, se elas forem concorrentes, elas estão no mesmo plano, né? E a distância é zero entre elas. E aí, e as concorrentes elas não são paralelas. Ele quer dizer que elas são coplanares sem ser paralelas só se forem concorrentes. Então, eu tentaria fazer por absurdo dizendo que elas seriam. Cara, é meio difícil sem escrever, falar. Eu entendi agora. Você quer dizer assim, em vez de dizer, tipo, P implica que, você quer falar não P implica não que. É isso, né? A É, contrapositiva. exato. Parece ser um jeito mais simples, né? É, então, tem essas ideias. Não sei se como explicar de um jeito menos direto, mas a gente pode comentar da 4 também, se vocês quiserem. Sim, da 4. Vitória, eu entendi que o seu jeito não é errado de fazer, mas talvez é porque eu não vi também como você fez certinho, mas a sua ideia não parece estar errada e, e a ideia que acho que o Paulo que deu, né, é uma ideia que parece mais simples de você fazer assim, em vez de você falar que as retas que não são paralelas e coplanares elas implicam em ser concorrentes, você provar o contrário. E tipo, aí agora, Bruno, me ajuda. O que é o contrário de não paralelas e coplanares? Agora me fugiu. Mas o contrário disso implicar em elas não terem nenhum ponto em comum. Porque na demonstração é assim, a gente pode provar que uma coisa implica a outra, mas provar que uma não coisa implica não outra também dá na mesma, é a mesma equivalência. Eu tinha ficado na dúvida se a minha está certa, porque o que eu cheguei é que eu igualo as equações gerais de R1 e R2, só que tipo, eu não defini um alfa e um beta, tipo, os parâmetros para quais elas são iguais, então acho que não está certo. Na verdade, não precisa mesmo você definir os parâmetros para chegar no resultado final. Você pode deixar em aberto, se for o caso. Ah, tá bom. Obrigada. Tá, então
Como o tempo está meio corrido, vou falar da 4, de não lembrar como que era. Cadê a foto? Ah, achei. De novo, vou perguntar antes, vocês pensaram em fazer de algum jeito? Muita gente perguntou aqui, vocês pensaram em fazer a 4A de algum jeito? A B? Tá. A 4, eu acho que eu vou apresentar só o PDF, não sei. Peraí. Vocês estão vendo a tela? Só o PDF da lista? Sim. Sim? Tá. A 4 fala, tem um plano que ele tem esse formato aqui. Alfa e beta são pertencentes a R. Então, esse alfa e beta são números, eles não são parâmetros. Dados A, B e C não nulos, considere a reta R que passa pelo ponto A e tem um vetor ABC como vetor diretor. Determine os valores de ABC para que R seja paralela a π. A 4A, ela está pedindo que você ache o valor de ABC, que é o vetor diretor, para que seja paralelo a π. Como o Bruno já tinha falado, um modo de ver se você vê o vetor normal com produto escalar. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se eu consigo escrever aqui. Bom. Se eu digo que W é o vetor normal desse plano e V é esse vetor, então o produto escalar deles vai ser igual a 0. Aí, qual dúvida vocês podem ter? Qual que é o vetor normal do plano? Aí, o vetor normal do plano a gente acha pelo produto escalar dos vetores que são paralelos ao plano. Ou, os vetores paralelos ao plano. Aí tem que parametrizar a equação nessa parte muito. E a ideia da B é você achar um plano. Eu não sei se eu vou tentar abrir o negócio de desenho aqui, só para desenhar mais ou menos. Mas uma dica é essa, de sempre tentar visualizar como que fica geométrico, que ajuda bastante. Posso perguntar uma coisa nesse 4A? Pode. Você falou para gente para multiplicar o vetor normal do plano com o vetor diretor da reta? Isso. Aí tem que igualar essa multiplicação por 0, então. Aí o vetor diretor vai ser o ABC, que é o que ele quer que ache. Entendi. Obrigada. Nada.
Mas vocês ainda têm dúvida na 4? Ou eu só tô... Professora, Pode falar. uma dúvida, para achar esse vetor normal, precisa fazer o produto escalar. Mas o produto escalar do quê? De quais vetores? Ah, boa. Então, deixa eu abrir aqui. Eu tenho esse plano aqui. Aqui. Eu tenho esse plano. Para eu achar os valores, eu pensei desse jeito, mas pode ser que tenha outros métodos, de você parametrizar o plano. Então, como que a gente parametriza? Que nem tem algum exemplo, não lembro agora se o Bruno deu, mas se eu tiver um plano aqui, que ele for com as coordenadas 2x, y mais z, eu posso fazer com que esse vetor, o y, seja igual a t, que é um parâmetro, e o z igual a s. Vocês lembram de ter visto sobre isso? Sobre parametrizar a equação de um plano? Não? Eu não sei se eu vou ter um exemplo assim, muito claro, mas eu vou dar um mais simples. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa equação aqui. 2x menos t, ó, menos t. Tô dando errado. Dois x menos y mais z igual a zero. Essa é a equação do meu plano. Aí, para parametrizar essa equação, eu faço isso. Eu falo, y para mim vai ser igual a t e z igual a s. E aí, eu posso fazer que o plano, então, vai ser deixa eu ver. Aí eu posso fazer que o vetor que vai ser paralelo a esse plano. Isso, agora eu tô. Isso. Se eu considerar aqui, vai ser então a mesma coisa que eu fazer π igual a xyz igual tá no. Eu tenho muita dificuldade de escrever xyz igual a eu não estou conseguindo escrever muito bem aqui. Mas é basicamente assim. Eu faço aqui as contas, e aí eu tenho o parâmetro de t e de s. Se eu considerasse aqui, eu vou ter os dois vetores de paralelos ao plano. Zero em relação a t, né? O t. Vou chamar aqui de vetor. Nossa, tá muito difícil de escrever, gente, desculpa. Então, eu vou tentar descrever. Vai ser o vetor
0, menos 1 e 0, porque não tem mais nenhum t se eu considerar que y é igual a t. Mas qualquer coisa eu aconselho vocês a procurarem no livro que tem sobre isso também, sobre como parametrizar a equação do plano. Eu não sei se o Bruno está aí ainda, acho que ele teve que sair, né? Procurem sobre isso, como parametrizar a equação do plano, que vai ajudar a fazer isso. E consideração importante é que A e B não são parâmetros. Eles estão como números mesmo. E aí, parametrizando, vocês acham os vetores que são paralelos. Achando os vetores paralelos, você acha o vetor normal com o produto vetorial. Deixa eu ver o que perguntaram aqui. Isso, Samara. Lucas, é quase isso, sim. Eu só não digo que é assim, porque assim parece que o vetor diretor vai ser igual a esses valores, né? Mas é quase essa representação mesmo. Desculpa explicar meio rápido, gente, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida que eu não consegui escrever aqui, né? Pode me chamar no e-mail ou pedir meu contato para alguém que está nos grupos de WhatsApp. Tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? Seja... Deixa eu ver. Se eu escrever. Isso, Guilherme. Aí você comparando, você acha valores que o A, B e C precisam ser. Aí isso vai ajudar a fazer a B até. Achando os vetores. Tá bom? Eu vou parar a gravação.